Fala cambada, tá começando mais um Cover One, cheio de novidades agora, né, porque a gente fez mudanças no quadro do NoFlags, agora a live vai passar a ser novamente a gravação do podcast e o Cover One vai ficar por conta de cobrir a rodada da NFL. Então bora falar sobre a semana 7 de 2020. Antes da gente partir para as análises dessa rodada, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e ativar o sininho para você receber todo o conteúdo que o NoFlags vai trazer para a temporada de 2020. Começando pela quinta-feira, onde a gente teve a prova que um jogo ruim pode ser emocionante. Giants perdeu para o Eagles por 21-22, Daniel Jones com uma jogada bizonha. E o Carson Wentz mostrou nesse jogo o resumo do que é o 2020 de Carson Wentz. Foi inconstante, interceptação, touchdowns e no final carregou o time para a vitória. Tem sido assim normalmente nas últimas semanas. No início do jogo atrapalha, mas chega no final e tenta carregar o time para uma vitória improvável. Dessa vez com o adversário mais fraco, Carson Wentz conseguiu o que não conseguiu nas outras semanas, uma virada improvável no último quarto. Já no domingo, o Steelers foi até Tennessee enfrentar o Titans e parecia ter o jogo controlado até o terceiro quarto, abriu uma ótima vantagem, a defesa dominando e parando o Derrick Henry, mas no meio para o final do terceiro quarto, o Tennessee Titans acordou, A.J. Brown recebeu para mais de 150 jardas, um TD, o time quase empatou o jogo, ficou a um field goal de levar o jogo para prorrogação, o Steve Gostkowski errou o field goal de empate e o Steelers é o único invicto da NFL. E o Dallas Cowboys, hein, meus amigos? Que coisa patética. Foi até Washington e tomou um vareio. O ataque não produziu nada, a defesa continua patética e o time tomou de 25-3 para o fraquíssimo Washington. A defesa continua muito fraca, o ataque sem Dak Prescott não produz, Andy Dalton não conseguiu levar o time à frente e ainda teve a lesão do quarterback reserva durante o jogo e ficou muito complicado. Washington com uma defesa dominante, mas assim, torcedor de Washington não pode levar esse jogo como parâmetro, né? Porque o Dallas Cowboys vem péssimo na temporada, assim como toda a NFC Leste. Em outro confronto pelo lado leste, só que agora pela AFC, o Bills foi até Nova York enfrentar o Jets e o jogo até foi complicado. Não esperava isso, acreditava que o Jets ia passar aperto contra o forte time do Bills, mas foi ao contrário, o Bills sofreu, não marcou nenhum touchdown contra a defesa do Jets. Começam a criar as primeiras dúvidas da capacidade desse time do Bills. Eu fui um dos entusiastas, quem assistiu Tendências vai lembrar como eu estava gostando desse time do Bills, mas os últimos 3 jogos foi bem complicado para a equipe do Buffalo, e esse jogo foi mais um onde a equipe mostrou alguns problemas e não conseguiu matar seus drives para touchdown. Foram 6 field goals para vencer de 18-10 o New York Jets. Outro confronto de divisão, agora pelo lado da NFC Sul, o Panthers foi a New Orleans e quase complicou o jogo, quase que o Saints não consegue a vitória. Ficou realmente um palmo, que foi o field goal de 65 jardas do Slay, que ficou muito perto de entrar e que levaria o jogo para o overtime. Drew Brees vem mostrando evolução semana após semana e calando os críticos. Hoje já é um dos quarterbacks mais precisos das últimas semanas, com o corpo de receivers todo machucado. Emmanuel Sanders com Covid não jogou e o Michael Thomas com um problema no hamstring também não jogou. Esses jogadores provavelmente nem jogam o próximo, mas não parecia que estava sentindo falta o Saints. O ataque evoluiu muito bem, o jogo corrido com Latavius Murray e Alvin Kamara. A OL teve uma partidaça e a defesa continua sofrendo em sua secundária. A DL melhora com a volta do Davenport, consegue fazer mais pressão no quarterback. Está faltando finalizar essas pressões, não está gerando muito sec, mas a pressão está chegando. Do lado do Panthers, um baita trabalho do coaching staff, Joe Brady mostrando toda a sua capacidade com um ataque limitado e deixando o time bem competitivo ofensivamente. E o Matt Rhule com um baita trabalho como head coach, um time com pouco talento, mostrando toda a sua capacidade, indo bem acima das expectativas dele para 2020. Depois da derrota pesada para o Tampa Bay Buccaneers, o Packers foi até Houston enfrentar o Texas e passeou, não teve dificuldade. Esse time do Texas é outra coisa patética desse ano. É muito triste ver um time com tanto potencial de um ano para o outro ter uma queda abrupta e ter um futuro bem tempestuoso aí, porque não tem escolha de primeiro round, trocou pelo Tunsil com o Miami, que agora tá lá com a terceira pick, né, do draft. Hoje, né, se fosse o draft, Miami estaria com a terceira pick, que foi dessa troca pelo Tunsil. O futuro é muito ruim para Houston.
Houston, já demitiu o seu head coach, você não consegue ver muita saída daqui para frente para Houston. Vamos ver como eles vão trabalhar. Essa temporada já foi mais um jogo patético, esses 20 pontos não dizem muito do que foi o jogo. Jamal Adams com quase 200 jardas e 2 TDs acabou com a partida, a secundária sofreu e o retorno do wide receiver vai ser muito importante para a sequência da temporada do Packers. O Packers não teve nenhuma dificuldade nessa vitória. O Browns foi até Cincinnati enfrentar o Bengals e sofreu uma perda absurda. OBJ fora da temporada com a lesão no ACL. O Baker Mayfield mostrou que consegue jogar sem ele e conseguiu vitória sem ser o principal wide receiver. A defesa do Browns ainda com vários problemas, cedendo 34 pontos para Cincinnati, mas o time continua a vencer seus jogos e tá aí disputando essa vaga no wildcard. Já o Bengals tem uma chance para o futuro muito grande. Joe Burrow continua mostrando muita qualidade, produzindo muito bem nos jogos, sem sentir pressão e vai mantendo esse ataque e esse time sempre disputando os jogos. Infelizmente, falta talento em torno dele e principalmente na defesa. Então, Cincinnati é pro ano que vem, mas o futuro pode ser muito bom para o Bengals. E o Falcons, hein, meus amigos? Mais uma Atlanta falconizada na NFL. O time ganhava, era só ajoelhar na bola. Por que raios o Falcons foi correr com a bola, correu com a bola, entrou na endzone, permitiu o Lions até a posse de bola novamente. O Lions foi lá, atravessou o campo e virou um jogo improvável. Era só ajoelhar, era só... Não consigo nem pôr a culpa no nosso queridíssimo Todd Gurley, porque não precisava ter aquela corrida. Ele teve uma falha mental, lógico, ele tinha que ter caído antes da endzone, mas não tinha que se ter chamado corrida. Ajoelha 3 vezes, chuta o field goal, ganha o jogo, mas não, o Atlanta foi lá, entrou na endzone, tomou a virada. Matt Stafford com uma baita partida, Kenny Golladay mais uma grande partida. O Lions começa a dar sinais que vai disputar no wildcard, então vamos ficar de olho nesse time aí. Bom, eu tenho aqui que admitir quando eu erro, né? Eu achava que esse Tampa Bay Buccaneers não ia pra lugar nenhum, mas Tom Brady tá jogando muito bem e esse último jogo foi a prova disso. Passes em profundidade com precisão, sem problemas com o braço, o ataque evoluindo com tranquilidade contra o bom time do Las Vegas Raiders que vinha com uma boa temporada. Então tô aqui admitindo que eu tô tendo que morder a minha língua, que o Brady tá jogando muito bem, o ataque tá andando e a defesa do Tampa Bay, meus amigos, é um espetáculo, forçando turnovers e permitindo o ataque estar em situações de ganhar os jogos, que o ataque tá matando esses jogos. Do Las Vegas não é nada perdido, o jogo foi ruim, mas é um time que tá indo muito bem na temporada, tá mostrando boas coisas no ataque e na defesa, então é se recuperar dessa partida e voltar muito bem para a restante da temporada, continuar essa boa campanha e conseguir essa vaga no wildcard, porque para levar a divisão já ficou mais difícil, porque cansa de abrir uma boa vantagem. E finalmente Justin Herbert venceu o seu primeiro jogo na NFL, o calouro que estava merecendo, estava jogando muito bem em todas essas partidas. Para mim, o calor ofensivo até aqui venceu sua primeira partida contra o Jaguars, mais uma partida onde ele conseguiu conectar belíssimos passes, o ataque flui muito melhor com ele, o quarterback tá funcionando por música, mesmo com a L muito machucada, mas com tanto de lesão que o Chargers tem pra esse ano, vai ser difícil disputar qualquer coisa. E fica para a temporada de 2020 é que achou seu quarterback pro futuro e agora construir um time em volta dele, desenterrar essa cabeça de porco que tá no Chargers há muito tempo, em que todo mundo se machuca e o time nunca consegue pra frente. Já em Jacksonville, um dos caras que eu tava mais gostando no início da temporada começa a ter uma queda, Gardner Minshew não vem fazendo bons jogos, liga o alerta, talvez o Jaguars seja um dos times aí que vá atrás de quarterback no draft de 2021. Tivemos um atropelamento e a gente nunca tinha visto isso, eu acho. O New England Patriots apanhou em casa de um jeito que eu realmente não lembro de ter visto. 33-6 pro San Francisco 49ers com várias lesões e mesmo assim ampla dominação no jogo. O ataque fluiu sem problemas, avançou pelo campo do jeito que quis, correndo, passando. Não teve resposta da defesa do New England Patriots, e no ataque do Patriots não conseguiu fazer nada. Ken Newton não passou nem de 100 jardas, foi interceptado 3 vezes. E eu tô com uma preocupação que foi apontada, eu vou até pedir desculpas que eu não lembro quem me apontou isso, mas Ken Newton não tem lançado pro lado direito nos últimos 2 jogos. É o mesmo problema que ele teve quando tinha lesão no pé, ele não conseguia plantar o pé e passar pro lado direito. Então vamos ficar de olho para ver se é a lesão voltando ou se é realmente só um caso dos últimos 2 jogos. Vamos acompanhar isso de perto. Já o Niners sai com um saldo muito positivo desse momento, com várias lesões, e tá aí disputando uma vaga no wildcard, e até a divisão, porque tá toda embolada com os 4 times disputando, e a NFC West fique de olho, porque pode ser a divisão que leve todos os times do wildcard. E falando em atropelo, o Chiefs passou o carro pelo Broncos, não teve dó nem piedade, teve um momento até que Chad Henne entrou, que o jogo já estava ganho com muito tempo, Chad Henne ainda fez um touchdown, foi um passeio, Drew Lock com vários problemas para passar a bola,
bola. Então, assim, começar a ficar de olho. Esse pode ser um outro time que vá atrás de seu quarterback em 2021. Ficar de olho nesse Broncos. Essa temporada, para mim, também já foi para o time de Denver. E já o Kansas City Chiefs abriu aí boa vantagem na liderança da divisão e vai caminhando passos largos para garantir o título da divisão e vai disputar aí, com certeza, a First Seed durante a temporada. O Sunday Night foi uma loucura, mas o Seattle Seahawks tem que lamentar muito. A sua defesa foi ridícula no final do jogo. Já tinha ido mal durante todo o jogo, mas no final entregou uma vantagem inacreditável. O Cardinals não teve dificuldade para atravessar o campo 2 vezes, empatar a partida e levar para o overtime. Russell Wilson ainda é o MVP, mas teve um jogo bem oscilante, onde as interceptações foram bem ruins, assim, problemas de leitura na hora dos passes. @Brady Comunista, né, o coordenador defensivo lá no Twitter, apontou muito bem todas as interceptações. Foram erros de leitura gravíssimos, assim, de calouro até. Mas é um cara que também lançou um passe maravilhoso pro Tyler Lockett, que teve uma baita partida. E se Seattle estava muito à frente, com a chance de ganhar até com facilidade, era muito por causa dessa dupla. Mas no final do jogo o ataque não avançou, a defesa não fez nada, não pressionou, não marcou. O Cardinals avançou com muita facilidade. E no overtime, com outra interceptação do Russell Wilson, foi lá, anotou o seu field goal e ganhou a partida. Lembrar que a interceptação foi feita pelo Isaiah Simmons, um dos grandes prospectos do draft de 2020, que estava sendo mal utilizado no Cardinals. Tudo bem que ele não veio tendo grandes atuações, mas o Vance Joseph não consegue utilizar ele da melhor forma. O coordenador defensivo do Cardinals tem que dar um jeito de usar esse cara, porque ele vai ser muito importante, é muito talento para ser desperdiçado da forma que está sendo. E aproveitar para lembrar que o Larry Fitzgerald agora é o segundo wide receiver com mais recepções, só atrás do Jerry Rice. E, cara, se tem alguém que merece tudo nessa NFL hoje, é o Larry Fitzgerald, um cara que parece ser sensacional e mostra isso, cada interação com outros jogadores ou com o público, é um cara que merece tudo isso e muito mais. Pena que parece que o Cardinals não vai dar um Super Bowl para esse cara. E fechando a rodada, tivemos o Monday Night entre Bears e Rams. E bom, o ataque do Bears não foi pro jogo, o Nick Foles teve um jogo muito abaixo, não conseguiu avançar com o ataque, e quando avançava, cedia turnovers. A defesa do Rams muito bem, pressionando o quarterback do Bears, e a secundária conseguindo roubar bolas. E o time do Bears tinha a chance de fechar a rodada como líder da NFC hoje não é líder nem da NFC North e pode complicar para o futuro. Quanto ao Rams, eu tenho apenas uma preocupação: o ataque começa muito bem os jogos, mas durante a partida começa a ter uma queda de desempenho e fecha as partidas muito mal. Tem que ficar atento com isso e ver se esse padrão vai se manter, porque pode cobrar muito caro no final da temporada. Então acaba que a gente está tendo essa dualidade entre o ataque e a defesa, um pouco de preocupação, apesar de ter um início de jogo que andou muito facilmente, mas depois começou a ratear, e eu já tinha percebido isso no jogo contra o Cowboys. Então isso, gente, essa foi a semana 7 da NFL. Agora a gente vai tentar fazer esses vídeos semanais falando jogo a jogo da rodada e liberar o podcast para fazer análises mais específicas. E a live agora, lembrando, a live toda terça-feira vai ser a gravação novamente do podcast, como a gente fez na off-season e na temporada passada. Mais uma vez, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal, ativar o sininho, porque tem muito conteúdo da NFL com o No Flags. Beleza? Abraço!